Oi, alunos, bom dia. Nós vamos agora realizar a correção da nossa atividade da aula passada, as questões de 1 a 7. Vocês leram um texto sobre língua e linguagem, sobre o que é signo linguístico, e leram um texto sobre a linguagem e a variação linguística. Depois nós vamos retornar a falar sobre esses textos e fazer outras atividades, e também nós teremos uma aula expositiva, tá bom? Na atividade de vocês, a questão número 1, vocês têm uma peça publicitária, um anúncio. Primeira coisa, o anúncio publicitário, ele já tem qual objetivo, O objetivo de um anúncio publicitário é atingir um determinado público, atingir as pessoas para que algo seja feito, ou para que algo seja comprado. No caso, tem que ser uma ideia, Neste caso aí, nós temos uma ideia que precisa ser comprada. A número 1 pergunta assim: observe atentamente a imagem apresentada no anúncio e descreva. O que o anúncio apresenta? O anúncio apresenta uma imagem de uma perna, uma parte de uma perna de alguém dobrada sobre outras e descalça. Tem também que a pessoa está deitada, Está sugerindo que a pessoa está deitada. Depois do tornozelo esquerdo, vocês podem ver aí que nós temos um zíper que está um pouco aberto, indicando que a pessoa deitada está vestindo o que parece ser uma outra pele. Essa impressão ela é reforçada pela presença de costuras visíveis nas laterais e também pelas dobras na altura dos joelhos, como as que costuma observar na roupa de alguém ou nas pernas flexionadas. Na número 2, pergunta o seguinte: esse anúncio procura produzir um efeito de estranhamento no leitor. Explique como se dá esse efeito. O estranhamento é provocado pela impressão de que a pessoa deitada está vestindo uma pele e não uma peça de roupa. Isso é estranho, porque espera-se que a pessoa esteja vestindo uma roupa. Neste caso, você tem a impressão que a pessoa está vestindo uma outra pele. Essa é a resposta. A segunda pergunta da número 2. Com que objetivo se busca criar esse efeito? O anúncio ele busca provocar um estranhamento no leitor no objetivo de levá-lo a reconhecer uma terrível realidade. Que realidade que é essa? É que nós temos muitas pessoas que não têm condições, não têm dinheiro para comprar roupas adequadas. E nós temos o inverno, por mais que o inverno brasileiro, na região que nós moramos, não seja um inverno tão cruel, porque nós não temos neve, mas é frio. E tem muitas pessoas que não têm condições de comprar roupas adequadas para este período. Então é por isso que ela quer criar esse efeito, o efeito de que nós possamos ver que tem gente que às vezes só tem a própria pele para se cobrir do frio. Número 3. O texto no canto inferior direito é fundamental para que o leitor reconheça o objetivo do texto publicitário. Como se estabelece a relação entre esse objetivo e diferentes componentes do anúncio? Então vamos lá ler o texto, Sempre, nunca esqueçam, leia o texto, ok? Leia o texto. Diz o seguinte: no inverno, muita gente só pode contar com a própria pele. Doe um agasalho e ajude quem precisa. Recebemos doações e tem um número de telefone. Então, qual é o objetivo? Como estabelece uma relação entre esse objetivo e diferentes componentes do anúncio? A imagem, ela leva o leitor a reconhecer a existência de pessoas que têm necessidade que não têm roupas adequadas, que são pobres, vamos chamar de pobres, que não têm roupa para usar durante o inverno. Então, o texto afirma que que muitas pessoas só podem contar com a própria pele. O Exército da Salvação, que é quem fez essa peça publicitária, ele recebe doações de agasalhos e distribui entre as pessoas necessitadas. Então, cria condição para que essas pessoas elas estejam adequadamente vestidas. O que nada mais é do que ele está falando para vocês que se vocês podem contribuir, que essas pessoas elas podem ter sim condições de estarem melhor protegidas no inverno se você ajudar. Então, essa empresa, que é o Exército da Salvação, essa ONG, eles têm o objetivo de ajudar. Então, você entrega para eles e eles repassam para quem precisa. Essa é a número 3. Agora, nós vamos para a número 4. Qual que é a pergunta da número 4?
O anúncio constrói um diálogo com um determinado interlocutor. Identifique os elementos do texto que marcam esse diálogo e explique sua função. O texto, ele marca um diálogo entre quem atua no Exército da Salvação, as pessoas, né, que estão recebendo a ajuda, e o leitor referido no texto pelo uso dos verbos doe e ajude. Flexionados no imperativo, doe uma agasalho e ajude quem precisa. Recebemos, doe e ajude. Verbos no imperativo que está o quê? Induzindo a você para você ajudar. Então, esses verbos eles são destinados ao público que está lendo. Já o verbo recebemos doações está destinado a quem está fazendo o anúncio. Então, a função do diálogo é transferir para o leitor a responsabilidade pela continuidade do trabalho realizado na instituição, que depende de sua doação do agasalho. Então, o verbo recebemos está relacionado a quem diz. E o verbo doe e ajude está relacionado com nós que podemos ajudar também. Então, nos chama para ajudar, tá bom? A número 4 também tem outra pergunta que diz: que pressupostos o anúncio faz sobre o interlocutor? Vamos pensar, né? O pressuposto que ele faz é que o interlocutor é informado sobre as atuais condições de vida dos grandes centros urbanos. Então, ele entende que você, que é quem está lendo o anúncio, sabe que existem pessoas que moram na rua, pessoas carentes e que não possuem roupas adequadas para este período. Então, quando ele faz esse tipo de apelo, ele pede que você, leitor, você que está lendo o anúncio, que você tem como saber sobre isso, que você sabe sobre essa realidade e que você também pode ajudar. A outra função, né, é de que você pode contribuir para que essas pessoas tenham roupa durante o inverno, certo? Número 5. Para número 5, nós vamos analisar aí uma questão. Nós temos aí, né, uma pintura que com certeza ela foi readaptada. Nesta forma como ela foi readaptada, ela se tornou uma charge, né? Mostrando que as pessoas, ao invés de estarem lutando para a independência, eles estão tirando foto, né? Então vamos ler qual é a pergunta número 5. A charge que promove uma releitura hipotética de um conhecido fato da história do Brasil faz referência a um comportamento de muitas pessoas na atualidade. Que comportamento é esse e como se caracteriza? A charge ela propõe ao leitor imaginar como seria a cena da proclamação da independência se esse fato histórico ocorresse nos dias de hoje. Com câmeras, com celulares, onde quase todo mundo tem câmera fotográfica. Nesse contexto, Dácio, que é a pessoa que fez a charge diante da pintura, sugere que os participantes do Grito da Independência, às margens do Ipiranga, provavelmente, né, desejariam registrar a sua participação neste momento histórico, né, neste momento memorável, e fariam várias selfies com seus aparelhos celulares, com o objetivo de publicá-las em redes sociais, porque hoje em dia as pessoas precisam fotografar, mas é só simplesmente fotografar? Não, a maioria das pessoas elas têm a necessidade de fotografar e também postar, porque se eu fotografo e ninguém vê, não tem graça, não é mesmo? Então, para facilitar o enquadramento nas fotos, popularizou-se o uso do pau de selfie, né? Que hoje em dia você não tem braço comprido o suficiente para que a foto seja boa, para pegar todo o enquadramento que você precisa, então eles criaram o pau de selfie. Um bastão que permite a distância entre o aparelho celular e o rosto do fotografado, né? Seja maior do que a alcançada quando essa pessoa apenas estica o braço. Então, você não tem o braço suficiente para tirar toda a foto, né? Então, você pode adquirir o pau de selfie, ok? A outra pergunta é: de que maneira os elementos da charge permitem identificar este comportamento? A expressão pau de selfie, no canto superior direito da charge aí, estabelece a relação da charge com o comportamento de tirar selfies.
já que faz referências ao objeto usado para conseguir ângulos melhores nesse tipo de foto. Além disso, vemos a cena retratada que Dálcio aproveitou a semelhança entre as espadas, que eles erguiam, né, as espadas para lutarem, que estão nas mãos das pessoas presentes, e enxadas, no caso dos trabalhadores rurais, que estão no canto inferior esquerdo, com o pau de selfie, e colocou na extremidade delas aparelhos celulares. Dessa forma, ele sugere que todos que participavam do momento retratado, a proclamação da independência, né, imortalizada no conhecido quadro de Pedro Américo, aproveitariam para registrar um selfie, né, a participação no episódio se tivesse acontecido nos dias atuais. Então, provavelmente, se a proclamação da República fosse hoje, da independência do Brasil, ou da República também, né, as pessoas, elas estariam todas filmando, fotografando, querendo mostrar, olha, eu participei, eu estive aqui. Então, ele está fazendo uma crítica à nossa sociedade, que muitas das vezes nós preferimos fotografar o evento do que participar do evento. Muitas pessoas, elas vão à festa e elas preferem fotografar, filmar, a participar, certo? Número 6. Dálcio faz uma releitura de um quadro bastante conhecido do artista Pedro Américo, retratando um episódio importante da história de nosso país. Com base nos seus conhecimentos de história e na análise, né, da cena representada no quadro, diga que fato o quadro se refere. Nós já falamos, né? Eu já acabei de falar que a independência, o quadro chama Independência ou Morte, ou Grito do Ipiranga, porque aconteceu a proclamação da independência nas margens do rio Ipiranga, de Pedro Américo, e retrata de forma idealizada, segundo os muito críticos, o momento histórico em que Dom Pedro I teria proclamado a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga, quando teria dito a famosa frase independência ou morte, e todo mundo filmando e fotografando, se fosse nos dias de hoje, claro. Número 6. Formule uma hipótese que procure explicar por que Dálcio teria escolhido esse quadro para fazer uma crítica ao comportamento identificado por você na questão anterior. Então, essa pergunta, ela é uma pergunta que você vai dar uma resposta pessoal. Então, cada um de vocês, né, tem uma ideia sobre isso. Mas você tem que perceber que tem dois aspectos que foram levados em conta por Dálcio ao escolher essa imagem para a criação dessa charge, que critica a popularização e o uso excessivo das selfies. Então, ele pegou esse quadro para fazer uma crítica ao uso excessivo. Quer dizer que está errado tirar selfie? Não, mas exagerar o excesso é errado. Em primeiro lugar, a posição em que as pessoas estão retratadas na cena, Dom Pedro I e muitos dos soldados que o acompanham, estão com uma espada levantadas, né, com as espadas levantadas, o que permitiu que Dálcio visse ali a semelhança entre elas e o chamado pau de selfie, que colocou nas extremidades. Então, assim, ele pensou, vou pegar essa, né, poderia ser que ele tenha pensado, eu vou pegar essa imagem porque as espadas, elas podem parecer com o pau de selfie que as pessoas têm usado. Ele poderia ter usado N pinturas, N imagens para fazer essa crítica, mas ele preferiu um momento muito histórico e muito importante para o nosso país, porque a proclamação da independência, ela mudou o rumo da nossa história, né? Então, nós passamos a ter um novo rumo e ele achou importante pegar esse tipo de quadro, certo? Número 7. Toda charge, né, ela pressupõe que seu leitor dispõe de algumas informações para compreender a crítica que caracteriza esse gênero discursivo. Quais são essas informações no caso da charge do Dálcio? Então, para você ler uma charge, ela te fazer sentido e você entender o que ela está dizendo, no mínimo que você precisa é ter conhecimentos prévios sobre o assunto que está sendo retratado. Você precisa saber, por exemplo, que este quadro retrata a independência do Brasil. Você precisa saber que as pessoas lutaram nessa independência e que eles usaram armas. E você precisa também saber que, hoje em dia, as pessoas, elas optam por, ao invés de participar dos eventos, muitas, né? Vou dizer todas, porque lógico que nós não podemos generalizar. Que muitas pessoas, elas pegam esses momentos que são memoráveis, que são incríveis,
e tiram uma selfie desse momento, hoje, nos dias atuais. Então, para que você entenda a crítica, você precisa ter todos esses assuntos pressupostos na sua mente. Você precisa ter sabido que isso aconteceu, que isso acontece. Então, assim, como que eu analiso uma charge? Tendo assuntos que sendo de assuntos que eu conheço. Não adianta nada você tentar analisar uma charge da qual você não conhece, que não vai fazer muito efeito, tá bom? Meninos, essa foi a correção da nossa tarefa. Assim, eu peço desculpa, né, pelos erros, que eu não sou professora blogueira, né? Então, assim, eu ainda não tenho a técnica de gravar vídeos, eu não sei editar vídeos, então os erros que saem, eles permanecem no meu vídeo. Mas eu espero que para aqueles que não estão conseguindo acompanhar só com leitura, que esse vídeo possa contribuir. Aproveite que é um vídeo onde não tem como você pedir para que eu repita, mas tem como você parar, você pausar o vídeo, você volta, você vê de novo até que você entenda. Então eu espero que você aproveite todos esses efeitos que a internet te possibilita, que a tecnologia te possibilita. Fiquem com Deus e tenha uma boa aula para vocês. Nossa semana começa comigo e nós vamos ter um bom dia e continuar felizes, tá bom? Muito obrigada!